Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de língua portuguesa. Mensagem do dia. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que vivem nele, né? E foi Deus que deixou tudo, né? E Ele quem estabeleceu aí sobre os mares e firmou sobre as águas, né? Salmos 24. Vamos pensar nisso. Para hoje faremos leitura e interpretação, né, do gênero conto popular. Peguem um livro de vocês, tá? Lápis, borracha e o dicionário. Eu avisei que quem, né? É sempre bom deixar o dicionário aí pertinho de vocês. Quem ainda não providenciou, loguinho vai conseguir, né? E vamos começar. Abra um livro na página 134 e 135 e agora vamos observar as imagens aqui, certo? Dessas imagens, desses personagens que estamos vendo, será que todos eles fazem parte de uma mesma história? Pássaro, índia, urubu, sapo com viola. Só de observar aqui já dá para perceber que não, né? Só esta aqui, ó, da Índia e admirando o canto do pássaro, qual a historinha que nós já ouvimos? Isso mesmo, o Irapuru. E essa daqui, urubu com sapo e viola. Justamente a história que nós iremos começar a ler. Falaremos aí sobre conto popular, gênero conto popular. Bom, esse gênero é um gênero que as histórias são transmitidas oralmente de geração em geração. Geralmente histórias curtas, não tão extensas. E o tempo você não sabe ao certo, né? Quando aconteceu essas histórias. Não existe assim para os contos populares um único autor responsável por uma determinada história, porque são contos populares, né? Temos aí essas histórias. Veremos mais algumas características conforme nós formos ler aqui o texto, ok? Vamos lá? A festa no céu. Uma grande festa foi preparada no céu para todos os animais que viviam na terra. As aves se prepararam para a festa, mas os bichos que não voavam não podiam ir. Na véspera, os animais sem asas estavam reunidos, muito tristes, quando apareceu o sapo cururu dizendo que ia à festa. O pessoal caiu na risada. Como poderia subir às alturas, bem ele que era pesado e nem correr conseguia? Pois esperem e verão, disse o sapo. Na volta eu conto tudo para vocês. O urubu era um dos convidados mais importantes. Bom violeiro, as danças dependiam dele. Sabendo disso, o sapo foi até a casa do urubu, bateu um papo com ele e despediu-se dizendo: Vou embora, compadre. Para mim o caminho é longo. Preciso sair muito antes que todos os outros. Então, compadre Cururu, vai mesmo? Espantou-se o urubu. Vou sim, até a festa, compadre Urubu, disse o sapo. Até lá, respondeu o urubu, sem acreditar no que ouvia. O sapo fingiu que ia embora, mas não foi. Escondeu-se atrás de uma árvore para observar o amigo. Quando o urubu foi para a lagoa, o sapo entrou na casa pela porta dos fundos. Assim que viu a viola em cima da mesa, pulou dentro dela e ficou bem quietinho. Na manhã seguinte, claro, aí agora vocês irão terminar de ler o texto, né? Pessoal, agora só de observar aqui um pedaço, né? Uma parte desse texto, dá para perceber que personagens nós temos aqui no início dessa história. Sim, já encontramos 2 personagens, pelo menos, né? O sapo, cururu e o urubu. Mas também é mencionado aí outros, né? Outros seres aí, só que de uma maneira mais genérica, né? Como aqui os animais sem asas, né? Um exemplo. Quem será que está contando essa história? Vamos pensar? Conto popular.
Quem será que está contando essa história? É o urubu, professora? É o sapo? Não, nenhum dos dois. Por quê? Quem está contando a história nesse conto popular, né? Os contos populares, é o quê? O narrador. Lembra do narrador? Narrador, né? Que está narrando os fatos. Ele narra os fatos. Então, ele está participando ele está aqui em algum momento sendo mencionado? Não, ele não participa da história, ele apenas narra os fatos, as ações dos personagens sem participar da história, né? Nas atividades de interpretação do livro de vocês, trazem algumas perguntas. Eu trouxe algumas aqui bem similar ao que bem similar. Não está exatamente igual, bem similar ao do livro de vocês. Então vamos pensar aqui ponto a ponto, né? É claro que vocês irão responder aí. Que acontecimento ocorre bem no início dessa história, né? Que nós podemos perceber. Que fato, que história. Fato marcante aí. E o sapo encontra um problema. Que problema será que esse sapo encontra? Quer ir à festa, mas ele não sabe voar, não é mesmo? Ele não sabe. Então, ele fica abatido, ele se abate, ele fica chateado. Não vou mais, ó céus. Não, em momento algum ele faz isso, né? O que ele faz? Eu vou à festa. Sim, eu vou à festa. E todo mundo faz o quê? Ri dele, não é mesmo? Acabaram rindo dele. Imagine, um sapo, um anfíbio. Um anfíbio não tem asas. Como é que ele vai à festa, né? Pensaram, né? Mas que atitude o sapo toma para poder resolver esse problema dele? Ele pensou. Ele usou do quê? De uma esperteza aí, não foi? E qual foi essa esperteza? Claro, vocês irão ler, eu li com vocês aqui um trecho, e vocês irão ler questão por questão, todas as questões para poder responder. Vocês irão, digamos aqui, um exemplo da questão 4. Os sapos são anfíbios. Fato. O que é um anfíbio lá no dicionário? Vocês irão procurar. Para isso, eu pedi para que separassem, deixassem de lado aí um dicionário, para poder vocês consultarem algumas palavrinhas. Anfíbio, vocês irão procurar lá, pesquisar a palavra anfíbio, tá? E anotar o seu significado aí. E aí vão responder: o sapo se afoga na água? Ou não se afoga? Por que ele não se afoga? Vocês. Não, isso também até ajuda, né? Porque nós já estudamos isso na aula de ciências aí, né? O sapo tem um certo momento, um determinado momento, esse sapo mente. Ele usa da mentira, né? Ele mente. E ele mentiu para o urubu alguma vez. Você vai dizer aí quando que isso acontece, tá? Pelo menos tem umas duas aí que ele realiza. Analisa lá no texto, dá uma lidinha, vai e volta mais de uma vez. E grifa, pega o seu lápis e grifa. Essa atitude dele de enganar, de usar da esperteza para ir à festa, você acha que isso aí tá certo? Tá correto? É a sua opinião aí na questão 5. Você vai responder por quê, tá? E na sexta lá nós temos aí, o sapo poderia fazer que outra ação, que outra atitude ele poderia fazer, né, sem precisar enganar ninguém? Na sétima nós temos um outro trecho, na sétima questão lá do livro de vocês. Vamos ler esse texto? Esse trechinho aqui? Quando ele ia virar a viola para jogar o sapo, este muito esperto gritou: compadre, por favor, me jogue em outro lugar, qualquer outro lugar, menos na água, que eu me afogo. O urubu apanhou a deixa e continuou a voar até aparecer a lagoa. Então despejou o sapo lá de cima e seguiu seu caminho, certo de que tinha se vingado do cururu. Será? Será que eles conseguiu isso? Bom, aqui na questão 7, eles mencionam sobre o significado da expressão apanhar a deixa. O que significa essa expressão? Apanhar a deixa. Não
Leiam mais de uma vez, tá? Se necessário, vocês vão conseguir entender o raciocínio. Não é pegar a palavra apanhar, olhar no dicionário e ver. A palavra deixa, olhar no dicionário e olhar e anotar. Não, não é isso. Expressão quer dizer o quê? O sentido que aquela expressão está querendo transmitir. Que significado ela está querendo dizer ali naquele texto? É isso que vocês têm que analisar. Prestar atenção nessa parte, tá? Qual o sentido? Você lê o contexto do trecho e aí você vai entender, tá bom? Bom, já mencionamos na questão 8, né, que a história é contada pelo narrador, tá? E nesse conto, o que você acha? Ele participa da história? Não participa? Nós já mencionamos algo a respeito. Na nona questão, prestem bastante atenção, porque eu já dei várias atividades nesse sentido, tá? De organizar, dou várias frases e aí peço para organizar a sequência dos fatos, dos acontecimentos da história. É a mesma coisa. Você não tem que sentir tanta dificuldade agora, não. Presta bem atenção. Na questão 9, ela tem 6 frases. De A a F. De A a F tem 6 frases. E você irá olhar uma por uma. Frase A. Vai lá no seu texto. Frase A é esta. Localiza essa frase e anota na frente. A. Vai lá na frase B. O sapo esperto, o sapo, lê a frase B, volta no texto e anota lá. Localizou no texto, coloca lá no texto. Essa aqui é a frase B. Circula para você não se perder, tá? E assim por diante, vai fazendo com a frase A, B, C até a F. Quando você fez isso, daí você vai analisar no texto a sequência da ordem dos fatos. Ah, começa por aqui. Começou pela F ou a D e assim vai. E aí você vai o quê? Fazer o quê? Você irá preencher o quadro, colocando a sequência dos fatos de acordo, né, com os acontecimentos, tá? Um dia antes da festa, o que aconteceu? Depois no dia da festa, o que aconteceu? E um dia depois da festa. Você vai colocar a ordem lá, tá bom? Procura sempre fazer dando pausas, volta ao texto, grifa, tá bom? Marcando aí e prestando muita atenção. O que vocês irão fazer agora também? Lembra que eu pedi um dicionário. Vocês já tem palavras lá para você procurar, né? Você irá fazer o quê? Irá pegar seu caderno e anotar aqui essa atividade para você procurar algumas palavrinhas e criar um vocabulário para estas palavras. Você irá olhar lá no dicionário o que significa véspera, espreitou, chumbo e compadre, ok? Vai colocar. Então, depois de feita essa do caderno, você posta lá na turma, ok? Dúvidas? Só mandar no grupo. Até mais!